Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. Hoje o papo é sobre um passo gigante na vida de muita gente: a compra do primeiro imóvel. E a pergunta que não quer calar: qual é a renda ideal para isso? A gente vai mergulhar num artigo que explica como calcular e, mais importante, como se planejar, né? O objetivo aqui é entender como a renda mexe com o financiamento e como fazer essa compra com segurança. Mas, antes da gente começar a desdobrar isso tudo, um recado super rápido e importante para nós. Para você não perder nenhuma dica prática sobre o mercado imobiliário, siga, curta e compartilhe o nosso canal aqui no YouTube, o Hub Investe Imóveis. Sério, isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se quiser ir mais fundo ainda, tem o link aqui na descrição que vai direto para o nosso site oficial, www.hubinvestimóveis.com.br. Lá tem tudo organizadinho: imóveis na planta, lançamentos, como funciona financiamento, imóveis da Caixa, até leilão. Vale a pena conferir. Exatamente. E esse planejamento começa entendendo o papel da renda bruta mensal. Ela é, assim, a primeira coisa que o banco olha para definir seu limite de crédito. Se a renda não está adequada, o financiamento pode ser negado ou, pior, você pega parcelas que depois não cabem do bolso. E isso influencia o valor da prestação, o prazo de pagamento, até se você pode usar o FGTS ou não. É a base de tudo. Ok, então vamos lá. Como é que se calcula essa tal renda ideal? O artigo dá uma fórmula mágica? Olha, mágica não tem, né? Mas tem uma regra bem conhecida que a maioria dos bancos usa como ponto de partida. É aquela dos 30% da renda bruta mensal. Ou seja, a parcela do financiamento não deveria passar disso. O artigo até dá um exemplo, que era com R$ 6.000 de renda. A parcela máxima seria R$ 1.800. É um jeito de começar a simular. Certo, essa dos 30% a gente ouve bastante. Mas o artigo complica um pouquinho, né? Ele dá um exemplo prático que mostra que não é só isso. Fala de um imóvel de R$ 300.000 com R$ 60.000 de entrada. Isso dá 20%, né? Isso. Aí financia R$ 240.000 em 30 anos com juros de 9% ao ano. A parcela, nesse caso, ficaria por volta de R$ 1.930. Exato. E aí que está o ponto. Para essa parcela de R$ 1.930, usando a regra como base, a pessoa precisaria comprovar uma renda bruta mensal de no mínimo uns R$ 6.500. Isso para ter o crédito aprovado com mais folga, com mais tranquilidade. Entendi. Quer dizer, a conta não é só dividir por 0,30, tem que ver o valor final da parcela que o banco vai calcular de fato. Mas, me diz uma coisa, é só renda que conta mesmo? Ou o banco olha mais coisa? Ah, com certeza, olha, mais coisa. E aqui o artigo detalha bem. A renda é fundamental, mas não é tudo. Eles fazem uma análise de risco bem completa. Vou checar seu score de crédito, sabe? Aquela pontuação que diz se você é bom pagador. Vão olhar seu nível de endividamento atual, se você já tem outros empréstimos, financiamentos. Certo. E também a estabilidade profissional. Quanto tempo você está no emprego atual? Ou, se for autônomo, há quanto tempo exerce a atividade? E, claro, a comprovação da origem dessa renda e se você vai usar o FGTS na entrada ou não. Tudo isso entra na conta. Faz todo sentido. É uma análise completa do perfil, né? Não só um número isolado. E aproveitando que você falou de autônomo, para quem é MEI ou trabalha por conta própria, é mais difícil conseguir financiar? O artigo comenta isso? Comenta sim, e é uma dúvida super comum. A resposta é totalmente possível. Não tem impedimento por ser autônomo ou MEI. O ponto-chave que o material reforça é conseguir comprovar que essa renda existe, que ela é recorrente e estável. Não adianta mostrar só um mês que foi muito bom. Precisa ter um histórico. E como faz essa comprovação? Aí entram as declarações de imposto de renda dos últimos anos, extratos bancários que sejam compatíveis com o que você declara, notas fiscais emitidas, contratos de serviço. É montar um dossiê, sabe? Para mostrar para o banco, olha, essa renda aqui é real, é constante. Entendi. Organização é a chave, então. Exatamente. E pensando em tudo isso, o artigo chega a traçar um cenário ideal, tipo, o que seria uma compra mais segura, com menos risco? Sim, ele consolida umas dicas bem práticas para quem quer mais segurança. O ideal seria, por exemplo, conseguir dar uma entrada maior, talvez perto dos 30% do valor do imóvel. Isso já alivia bastante o saldo devedor. Certo.
Tentar que as parcelas fiquem um pouco abaixo do limite, talvez na casa dos 25% da renda para ter uma folga no orçamento. Importantíssimo, ter uma reserva de emergência. O artigo sugere guardar o equivalente a 3 a 6 meses de parcela, para qualquer imprevisto. Nossa, isso é crucial mesmo. E claro, não aceitar a primeira oferta. Comparar as condições de juros, de seguros, em vários bancos diferentes. Às vezes, contar com um especialista, um correspondente, ajuda muito nisso. Boas dicas. E do outro lado da moeda, quais vão os erros mais comuns que o artigo alerta para a gente ficar esperto e não cair? Aquelas furadas. Tem alguns clássicos que podem custar caro. O primeiro é financiar no limite máximo da capacidade de pagamento. Qualquer aperto, a pessoa se complica. Outro erro comum é esquecer dos custos extras. Não é só a entrada e a parcela. Tem ITBI, tem registro no cartório, escritura. Isso pesa. Também não pesquisar o histórico da construtora ou do vendedor do imóvel. É fundamental saber com quem se está negociando. Verdade. E por último, um erro que parece básico, mas acontece muito. Não ler o contrato com atenção, todas as cláusulas, antes de assinar. O planejamento minucioso evita essas dores de cabeça. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo que a gente discutiu com base nesse material, a tal renda ideal não é um número mágico fixo para todo mundo. É mais um cálculo que depende muito da situação financeira de cada um, do perfil, dos objetivos. Com organização, com planejamento, a casa própria se torna, sim, uma conquista totalmente viável. Exatamente. E o último ponto para deixar no ar, que o artigo também provoca, como é que um compromisso financeiro tão longo como o financiamento imobiliário, se encaixa nos seus planos de vida lá na frente. Pensar nisso, né? Como possíveis mudanças na carreira, na renda, ou até no cenário econômico do país podem impactar. Isso ajuda a dimensionar o passo que está dando. É uma decisão de longo prazo. Excelente ponto para a reflexão final. E olha, se essa nossa conversa te ajudou a clarear as ideias sobre como comprar seu imóvel, faz aquele favor para a gente. Siga, curta e compartilha o Hub Invest Imóveis aqui no YouTube. O seu apoio é o que nos motiva a trazer sempre conteúdo relevante e prático sobre o mercado imobiliário. E não esquece, quer mais detalhes, guias completos, tudo sobre imóveis na planta, financiamento, leilões, investimento? Clica no link da descrição e acesse o nosso site www.hubinvestimóveis.com.br. Tem muita informação boa lá. E tem uma dica extra que o material trouxe bem específica. Se alguém aí está procurando um imóvel da Caixa em qualquer cidade aqui do estado de São Paulo, ou talvez pensando em investir com segurança em leilões da Caixa, o artigo menciona o contato do Léo, da imobiliária Shelter. Parece que ele dá uma assessoria completa nesses casos, ajudando desde a escolha até o financiamento direto com a Caixa. O contato dele também tá lá nas informações do artigo original ou no nosso site, tá? Fica a dica aí. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise.